Band Mulher já está de volta e sim, aqui no nosso programa nós também falamos para os homens, da saúde dos homens. Então hoje no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o check-up Medicina Diagnóstico, o alerta é sobre o câncer de próstata, que apesar de ser uma doença, gente, silenciosa, quando diagnosticada lá no início, as chances de cura são excelentes, até 90%. E eu então convidei aqui o Dr. Rafael Alves, que vai dar todas as informações e tirar as nossas dúvidas. Bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente aproveita que nós já estamos aí, né, novembro, quase no fim, mas é sempre importante falar sobre a saúde dos homens, né? E essa data, ela serve para reforçar que os homens têm que cuidar da saúde, né? Parece que os homens têm mais lerdeza, diríamos assim, né, doutor? Sim, exatamente, né? O Novembro Azul, ele é uma campanha que iniciou-se na Austrália, alguns anos atrás, de dois homens que viram a necessidade do acompanhamento da saúde masculina, né? E depois isso aí foi incorporada mais para o câncer de próstata, onde a gente vê a maior ênfase do Novembro Azul, mas ele é um movimento maior do que só a lembrança do câncer de próstata, a lembrança de fazer os exames para diagnóstico precoce. Em si, em todo, é uma saúde masculina que muitas vezes, como foi bem colocado, o homem ele negligencia mais do que a mulher o cuidado da sua saúde. A gente percebe que muitas vezes os homens procuram um médico quando realmente já não dá mais, está com muita dor, não tem aquele exame de rotina, como as mulheres costumam fazer anualmente, ali com a ginecologista, exames de check-up total, né, doutor? Os exames eles existem, né? Mas o acesso, a procura do público masculino por esses exames, ela é bem inferior à adesão do que as mulheres. As mulheres, notoriamente, elas cuidam mais da sua saúde e procuram esses exames que a gente diz em preventivos, que na verdade são para diagnóstico precoce, e quando temos diagnóstico precoce, a chance de tratamento e de cura, ela sempre é maior. Agora, então, voltando e falando para o nosso mês, né, falando sobre o câncer de próstata, como que tem sido, assim, diagnósticos em relação ao câncer de próstata? A gente falou que quanto mais precoce, claro, a chance de cura é maior. É um dos cânceres que mais mata, né? Sim, nos homens seria o segundo câncer que mais mata, depois do câncer de pulmão, né? E o segundo em frequência, depois o câncer de pele não melanoma. Mas, assim, a gente tem uma série de... um arsenal de exames que a gente pode para fazer o diagnóstico precoce. Né? É recomendado que a partir dos 45 anos, para pacientes que sejam considerados alto risco, que seriam pacientes negros e pacientes que têm um parente de primeiro grau que já tiveram e acima dos 50 anos, procurar o seu urologista para fazer o exame de toque e o exame de PSA. Mas temos vários outros exames, inclusive exames de imagens com o qual nós trabalhamos bastante, que a gente pode lançar a mão para diagnóstico e condução de casos de lesões suspeitas ou mesmo de diagnósticos já definitivos de câncer de próstata. Numa ordem de exames, quando o paciente decide, né, cuidar e fazer, ele tem que passar por todos ou não? Começa com qual que é a diferença se ele faz um e deixa de fazer outro, por exemplo, o que seja o de sangue, ou de próstata, ou de toque, ou até o ultrassom? Tá. Então, muito bem. Primeiramente, né, o homem, depois dessa idade que falei, ele deve fazer o seu acompanhamento com o seu médico urologista, que ele vai identificar a necessidade dos exames. Classicamente, seria o exame de toque e o exame de PSA, que é a dosagem do hormônio produzido pela próstata, né, do antígeno, produzido pela próstata, que se ele tiver aumentado, é um indicativo de que pode ter uma lesão cancerígena na próstata. A partir daí, pode-se fazer avaliação com ultrassom, que serve mais para ver o peso da próstata, que traz algumas outras implicações, e também se tem retenção urinária. Agora, a ressonância magnética, que é um exame muito mais avançado, que tem uma tecnologia embarcada muito maior, aí ela permite a identificação de pequenas lesões e conseguimos até extrapolar, quando formos fazer biópsias, que podemos ir naquela lesão, a gente identifica e consegue ter uma maior acurácia de uma biópsia, trazendo menos falsos negativos. Quero dizer, o paciente tem a biópsia e ele tem um tumor, fez a biópsia e não veio positivo. Então a ressonância ela localiza a lesão. Isso aí traz uma acurácia muito maior e também um diagnóstico mais precoce, porque às vezes ele iria demorar mais tempo, repetir várias biópsias, a gente diminui o número de biópsias desnecessárias também.
Então, a gente está falando aqui sobre a tecnologia que cada vez mais vem aumentando a gama de opções de exames para ter um diagnóstico mais preciso e precoce, que é o mais importante. Exatamente, né? porque um diagnóstico mais preciso e precoce, ele permite que seja um tratamento mais efetivo, porque a gente está falando de diagnóstico precoce, tratar doenças mais iniciais, né? E o tratamento ele vai ter invariavelmente resultados melhores. A gente falando sobre, muitas vezes existe aquelas brincadeiras bobas, aqueles mitos em relação ao exame de próstata, tem homem que evita fazer e tudo mais. Poderia se substituir o exame de próstata, por exemplo, por um exame do PSA, né? O sanguíneo? PSA. Poderia o homem falar, não, eu vou fazer só esse, não quero fazer o de toque? Não. Qual seria a eficiência? Hoje em dia, alguns estudos querem chegar nisso, mas hoje em dia o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, apesar de eu não ser urologista, trabalhar com imagem, é que se faça o PSA e o exame de toque nessas idades que eu tinha falado, 45 ou 50 anos. Então ainda é necessário que se faça, mas é um exame bem simples, que ele traz um desconforto momentâneo, mas perfeitamente tolerável. E falando sobre os outros exames, como você falou, são exames tranquilos de serem feitos, né? Sem indolor, resultado sai com agilidade, né? Sim, o exame de ultrassom é um exame que faz ali em tempo real, acho que a maioria dos espectadores já conhece, eu já fiz algum tipo de exame de ultrassom, bem rápido. O exame de ressonância magnética, o paciente ele tem que entrar dentro de um magneto, né, que é um grande ímã, onde vai adquirir as imagens da próstata. Ele demora aproximadamente, em equipamentos mais modernos, 10 a 12 minutos, mas também é um exame perfeitamente tolerável. Doutor, você percebe que o número de diagnósticos vem aumentando e qual seria a razão? Porque os homens estão se cuidando mais ou porque realmente o avanço das ferramentas vem ajudando nesses resultados? Olha, há muitos estudos, né, que tendem a, não só do câncer de próstata, né, mas para os diversos tipos de câncer. Eu acho que hoje o principal fator é tecnológico, né, o avanço tecnológico e o acesso, né? O acesso aos exames, o acesso ao médico especialista, isso aí faz com que aumentemos o diagnóstico. E o importante é que se faça o diagnóstico para que possa ter um tratamento efetivo e que pegue a doença numa fase inicial, onde o tratamento vai ser invariavelmente mais efetivo. Queria que você reforçasse mais uma vez, a partir de qual idade é necessário já começar esse monitoramento, com qual frequência e principalmente você falou algumas predisposições, algumas perfis que têm predisposição. Por via de regra, muitos usam 45 anos, mas outros utilizam 45 anos para pacientes que têm uma predisposição maior, como eu disse, raça negra e que já teve um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ou 50 anos para quem nenhum desses que entre nessas situações. Mas muitos utilizam 45 anos como corte ali para começar a fazer, e alguns até antes, né? Aí depende também aquela questão do tratamento personalizado, a relação que tem com o médico assistente, mas invariavelmente é isso. E por fim, né, aproveitar mais uma vez que a gente está nesse bate-papo para dar aquela chamada de atenção, aquela puxada de orelha para os homens, assim como você, né, que eu aposto que cuida da saúde, mas aqueles que às vezes só deixam para quando o negócio está feio, para que cuidem mais da saúde, preventiva principalmente, né? Exatamente. O Novembro Azul, ele vem trazer aqui um momento de, vamos dizer, reflexão, um chamado, né, para os homens tratar da sua saúde, não só da próstata, como foi dito, né, mas isso aí deve ser feito o ano inteiro, corriqueiramente, e cada um deve ter sua programação para que isso seja feito. Muito bem, né? Eu sei que você está lá na equipe Check-up dando esse apoio, essa força sempre, não é verdade? Não, né? No trabalho que você vem fazendo em Uberlândia para poder ajudar as pessoas a se tratarem, a se cuidarem e no diagnóstico precoce, que é o que a gente vem reforçando, que é o mais importante. Sim, né, nós estamos lá, trabalhamos bastante com próstata, tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de intervenção, que são as biópsias. Gratidão por mais uma vez vir aqui falar sobre saúde, que é sempre importante, e alertar principalmente os homens nessa data importante, que é o mês de novembro todo. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem, eu vou falar com vocês, aproveitando que a gente está nesse papo aqui com o doutor, tem um recado especial. Vocês acompanharam essa conversa aqui muito importante, que a gente falou sobre a saúde do homem. Então fica aqui um lembrete que é essencial. Prevenir ainda é o melhor caminho. O câncer de próstata ele tem altas chances de cura quando ele é diagnosticado cedo.
Isso depende de exames simples, rápidos e acessíveis. No check-up, você encontra toda a estrutura necessária para cuidar de você com qualidade e segurança. Exames como o PSA, que a gente falou várias vezes dele aqui, o check-up também de rotina, a dosagem hormonal, além de exames de imagem como ultrassonografia, ressonância magnética e outros procedimentos fundamentais para a detecção e também para o acompanhamento da saúde da próstata. Nós falamos várias vezes sobre isso aqui, então eu reforço para vocês. Com unidades modernas, profissionais especializados e um atendimento pensado para oferecer o bem-estar, o check-up está ao seu lado em todas as etapas da prevenção. Então, cuide de você hoje, já agende o seu exame e viva com mais tranquilidade e saúde. Para você saber mais, fácil, anote aí o telefone 3303 1000. Fácil, né? Check-up, resultados a serviço da vida.